A resposta a discussões, né? Esse A está craseado, então é para as discussões. Discussões. Honroso é para o homem desviar-se de questões más. Todo tolo se intromete nelas. Suportai-vos uns aos outros e perdoai uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim vós também, fazei vós também. Colossenses 3,13. A unidade não começa no exame dos outros, mas no exame de si mesmo. Olha só. A unidade não começa exigindo que os outros se modifiquem, mas admitindo que nós mesmos não somos tão perfeitos. A resposta às discussões? Aceitação. O primeiro passo para a unidade? Aceitação. Não concordância? Aceitação. Não unanimidade? Aceitação. Não negociação, arbitragem, aprimoramento. Essas coisas podem vir mais adiante, mas somente depois do primeiro passo, a aceitação. Então, nas garras da graça. Então, agora, vamos entrar no texto de 1 Crônicas 23, que vai nos dizer que Davi faz Salomão rei e vai dividir os turnos dos levitas. Meu Deus, eu enchi o controle de água. Então, vamos lá. Então, a gente vai entrar aqui numa lista. Deixa eu fazer uma coisa aqui. A gente vai entrar aqui numa história e depois a gente vai entrar numa lista meio chatinha. Que, tipo, para mim não é. Mas quem vai ouvir, e às vezes quem vai ler e não gosta de genealogia nem de lista, não vai gostar tanto. Mas vamos lá. Então, sendo, pois, Davi velho, cheio de dias, fez Salomão seu filho rei sobre Israel. Mas a gente sabe, por causa do livro de Samuel, que não foi tão tranquilo assim como o escritor está contando, né? A gente sabe que ele estava com frio, que aí eles colocaram uma menina nova junto com ele, para aquecê-lo do frio, e aí o filho dele, o outro, Adonias, já estava lá, se proclamou rei, e nessa história, quem que vai junto? Joabe apoia Adonias, o sacerdote Abiatar apoia Adonias, e aí a gente vai ver uma rebelião se formar enquanto Davi ainda é vivo, né? Então, lá não vai contar, aqui não vai contar esses detalhes sórdidos dessa história, né? E aí o profeta vai se encontrar com Davi e conversa com Batseba antes, e ela fala, olha, ele me prometeu que Salomão seria rei, mas Adonias já está lá, Adonias já se proclamou rei, como é que a gente vai fazer, não sei o quê. Então, como é que é? O Salomão vai se tornar rei antes do pai morrer, igual aconteceu com Jotão, né? Jotão também se tornou rei antes do pai dele Uzias morrer, porque ele foi atacado de lepra, né? Porque foi lá oferecer oferta, incenso, coisa que ele não podia fazer, e na mesma hora ele ficou leproso, e aí ele viveu mais 2 anos depois da lepra, né? E aí depois ele morre, então ficou corregente. Ficou como regente o Jotão. Então vai acontecer a mesma coisa aqui. O Davi vai ungir Salomão enquanto ele é vivo por causa dessa situação já. Então, para mostrar a vontade dele, para não ter aquela briga entre irmãos e tudo, né? Para mostrar já a vontade dele em vida, o rei que ele escolheu. Tá? Então, vamos lá. Então, ele ajuntou os príncipes de Israel, como também os sacerdotes e levitas, e foram contados os levitas de 30 anos para cima, e foi o número deles segundo as cabeças dos 30.000 homens. Destes, haviam 24.000 para promoverem a obra da casa do Senhor, 6.000 oficiais e juízes. 4.000 porteiros. Aqui, ele só falou que ungiu e já começou a falar da ordem dos levitas. Da função dos turnos e da função dos levitas, tá? Então, 6.000 oficiais e juízes,
4.000 porteiros, 4.000 para louvarem ao Senhor, com instrumentos para que, aqui, eu fiz para louvar, disse Davi, eu os fiz para louvar. Davi repartiu os turnos segundo os filhos de Gerson, Coate e Merari, dos Gersonitas, Ladã e Simei, dos filhos de Ladã, Jeiel, chefe Zetã, Joel, 3. Dos filhos de Simei, Selomite, Aziel e Arã, 3. Esses foram chefes dos pais de Ladã, e os filhos de Simei, Jaate, Ziza, Jeus e Berias. Estes foram filhos de Simei, 4. Jate era chefe e Ziza, segundo. Mas Berias não tiveram filhos, pelo que foram contados na casa de seus pais por uma só família. Então, quem não teve filho foi contado como um só junto com o irmão. Então, os filhos de Coate, Anrão, Izar e Hebron. Esse Anrão aqui é filho de Coate e é pai de Arão e Moisés. E os filhos de Anrão, Arão, Moisés. Arão foi separado para santificar a santidade das santidades, ou seja, ele foi separado para o sacerdócio, e ele e seus filhos eternamente para incensar diante do Senhor, para servirem, para darem a bênção ao seu nome eternamente. Aí, aqui, a gente vê que Deus separou essa família. Da família de Coate, ele tirou, separou e falou, não, vocês serão sacerdotes. Então, todo mundo que vai oferecer incenso, que vai oferecer o holocausto, oferta queimada, oferta de grão, só pode ser da família de Arão. Ah, mas a levita é filho de Arão? Não, então não pode. É isso. E aí, então, a gente vê o quão grave é Uzias entrar no templo com o incensário na mão para oferecer sacrifício, oferecer incenso, que significa a oração dos justos. E aí eu falo que os pastores, ó, que os reis não liam Bíblia. Porque, gente, eu duvido que se o cara soubesse, o cara ia fazer tomar umas doideiras dessa, ia fazer umas besteiras que esses caras fizeram. Não é como diz o outro, não é possível. Eu me recuso a acreditar. Vamos lá. Bem que tem coisa que a pessoa sabe, mas faz. Mas, enfim. Então, enquanto Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados da tribo de Levi. Foram, pois, os filhos de Moisés. Olha só, e aí você vê. O cara morreu, o cara foi quem foi, Moisés foi o homem que foi, mas os filhos deles não... Dele vai aparecer aqui na genealogia, mas depois você não vê mais. Você vai ver depois uma confusão lá, que teve idolatria depois que o povo entrou na terra prometida. Mas olha só. Filho de Gerson, Sebuel, o chefe. Os 4 filhos, Eliezer, Reabias. Eliezer não teve filhos, porém, os filhos de Reabias se multiplicaram grandemente. O filho Izar foi Selomite, o chefe. Quanto aos filhos de Hebron, foi Gerias, o chefe Amaria, segundo Jaziel, o terceiro Jacameão, o quarto. Quanto aos filhos de Uziel, Mica, e o chefe Isias, segundo os filhos de Merari, Mali, Muzi, os filhos de Mali, Eleazar e Quis. Morreu Eleazar e não teve filhos, porém filhas, e os filhos de Quis, seus irmãos, as tomaram por mulheres, ou seja, os primos se casaram. E os filhos de... Olha, e é outra coisa que... Outra coisa que já não podia acontecer assim, tão próximo, né? Tão consanguíneo, já não podia. Antes da lei, podia. A gente já leu, já debateu isso aqui em outro momento. Mas, agora, eu estou em 1 Crônicas, capítulo 23, versículo 19. Agora, deixa eu ver. 22 eu estou. Até o Êxodo,
não tinha problema, podia casar. Tanto que Abraão casou com Sara, que era irmã, filha do mesmo pai, mas não da mesma mãe. Aqui já não é legal mais casar primo com primo. Acontece, acontece, mas já não, porque é muito próximo o sangue, tá? Então, ó, e morreu Eleazar e não quis ter, e não teve filhos. Porém, aqui a gente já leu isso aqui, 22, 23. Filhos dele, Mali, Muzi, Éder, Jerimote, 3. E estes são os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais. Os seus chefes, segundo foram contados pelo número dos nomes, segundo seus chefes, que faziam obra do ministério da casa do Senhor. Olha só, divide, ó, de idade de 20 anos. Por quê? Disse Davi, o Senhor Deus de Israel deu repouso ao seu povo e habitará em Jerusalém, e o seu povo vai habitar em Jerusalém para sempre, sabe de nada inocente. E quando os levitas, que nunca mais levassem o tabernáculo, nem algum de seus objetos pertencentes ao seu ministério, porque, segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi de 20 anos para cima, porque o seu cargo era estar ao mandado dos filhos de Arão no ministério do Senhor, nos átrios das câmaras, e a purificação de todas as coisas sagradas pelo seu ministério. Então, versículo 28, aqui não tem, deixa eu ver. Mas, na revolta de Corá, deixa eu ver uma coisa aqui, eu vou ter que pegar referência, porque aqui não está me dando. Na revolta de Corá aconteceu uma coisa com os levitas. Deixa eu abrir lá. Deixa eu pedir aqui o chat para me dar referência. Oi, gente, não posso mexer com isso agora, não. Aconteceu uma coisa muito legal com os levitas e com os sacerdotes. E olha só, o que aconteceu na revolta de Corá? Corá, ele era primo de Moisés. Logo, ele era um levita. Mas ele não queria ser levita. Ele queria o sacerdócio. Então, ele se levanta contra Moisés e chama a galera que estava insatisfeita também, porque queria voltar. Queria voltar para trás, né? Números capítulo 3 e Números capítulo 8. 3:9, Números 3:9. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. E aí, nessas rebeliões que acontecem, porque não é uma rebelião só, acontece a primeira, Deus fala, manda a galera sair de perto da tenda de Datã, Corá e Abirão. E aí a terra abre, engole eles e volta ao normal. Os caras são enterrados vivos. E aí o povo tem a história lá do incensário, que ele acende, ele fala assim, não, e esses caras vêm, acendem o incensário, não sei o quê, e aí Deus manda uma praga, esse povo morre. E Moisés começa já bota a cara no chão. Quando eles começam a se rebelar, Moisés já bota a cara no chão e já começa a orar, porque ele sabe que alguma coisa vai acontecer. Gente, se revoltar contra o líder é terrível. Se você não concorda com o seu líder, vai embora. Pega a tua carta e vai. Não levanta ninguém contra ele, não. Ele pode ser a carniça. Ele pode ser a carniça que for. Quem vai tratar com ele é Deus. Então, vê 3, né? E aí ele dobra o joelho e começa a botar a cara no chão, os dois, e aí vem a praga. Aí ele pega aqueles incensários e coloca próximo ali do altar de bronze como um memorial dessa revolta. E aí começa outra, que eles querem voltar para trás, porque agora eles não estão com saudade do alho, eles estão com saudade dos doces, das frutas, do figo, do não sei o quê. E aí Deus, eu sei que nessas 3 rebeliões que acontecem em sequência no livro de Números, está muito fresco para mim, porque eu li essa semana passada, ou retrasada, não lembro, foi retrasada, morreram 14.600 pessoas. E aí Deus vem com a lei, aí logo depois disso vem a lei da novilha vermelha.
né? Então, quando você para estudar isso aqui de forma mais, né, que é o que eu estou estudando 6:30 da manhã, de forma mais aprofundada, mais... Deixa eu ver aqui. Eu só quero lá onde é que está falando. Vamos lá. Então, Números 3, versículo do 5 ao 10. Vamos lá. Ai, esse mouse não está me ajudando. Não diz. 3 ao 10. Então, deixa eu voltar. 5, aliás. E aí ele vai falar da novilha vermelha, porque quando alguém se encostasse no morto, o cara iria ficar... gente, eu vou ler na Bíblia mesmo, porque aqui eu vou ter que ficar futucando. Deixa eu ver aqui. Peraí. E aí, só para você poder entender uma coisa que vai acontecer aqui na frente, né? Já está próximo de acontecer. Eu não sei como é que minha mente consegue guardar tanta informação, se às vezes eu não consigo lembrar nem o que eu comi ontem. Vocês acreditam? A minha memória de curto prazo é uma benção. Mas, tipo, se eu sentei para estudar um negócio, eu consigo lembrar. O que você fez ontem? O que você fez lá ontem de noite? Cara, eu não lembro. Eu fico assim. Aí, esses dias, a minha filha falou comigo assim: era sexta-feira, elas ensaiaram. Na quarta-feira, ela me perguntou: mãe, o que a gente ensaiou? Você lembra? Eu falei: Fia, não sei não. Não me lembro. Vamos lá. Então, versículo 5. Acho que é isso. E o Senhor disse a Moisés: manda chamar a tribo de Levi, apresente-os ao sacerdote Arão para auxiliá-lo. Eles cuidarão das obrigações próprias da tenda do encontro, fazendo serviço do tabernáculo para Arão e para a tenda da comunidade. Tomará conta de todos os utensílios da tenda do encontro. Cumprindo as obrigações dos israelitas, o serviço do tabernáculo. Dedique os levitas a Arão, seus filhos. Eles serão escolhidos entre os levitas e serão inteiramente dedicados a Arão. Em outro lugar está dizendo que eles seriam presente. Eles seriam presente para Arão e seus filhos. Encarregue Arão e os seus filhos de cuidar do sacerdócio. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário será executado. Ou seja, se aproximar indevidamente da presença traria morte. E hoje a gente pode entrar a hora que a gente quiser. Mas sabe o que a gente faz? Irmã, ora por mim. Não estou dizendo, gente, que a gente não pode orar. A gente pode, mas você não pode delegar. Você não pode delegar a sua intimidade com Deus para outra pessoa. A gente ajuda em oração, a gente ajuda. Aí tem gente que pensa assim, ó, eu vou pedir para a Fabiola orar, porque Deus vai ouvir. Porque é a Fabiola que está orando. E aí, assim, a pessoa, meu filho caiu doente. Ora aí, porque fulano foi para o hospital. Aí eu falei, tá, mas por que ela também não ora? Ora aí, porque fulano foi para o hospital. Aí eu, tipo, acaba que a pessoa coloca na sua responsabilidade de orar pela família dela, pelo filho dela que está doente, pela casa dela, pela história dela. Outra, digo novamente, a gente não tem problema de orar, mas a causa é sua. Quem tem que orar pela sua causa é você. A gente pode sim levantar um clamor, te ajudar em oração, mas te carregar no lombo não dá. Não dá. Então, deixa eu ver aqui. Tem lá um lugar que ele fala: eu estou dando a vocês, deve ser outro versículo. Eu estou dando a vocês os levitas. E aí, olha só o que acontece. Lá, Deus está colocando na responsabilidade dos sacerdotes agora que os levitas
sejam, como é que eu vou dizer, outra palavra? Para eles controlarem os levitas. Porque aquela revolta que aconteceu foi um levita que levantou. Porque era pouco, né? Deus fala com Corá o seguinte: espera aí, é pouco para você ser, ser levita? Agora você também quer o sacerdócio? É pouco para você? Então, ele queria ser mais do que ele era. Né? A gente precisa tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente quer ser mais do que a gente é. E foi a derrota de Corá foi essa. Né? Então, aqui, a gente pode entrar a hora que a gente quiser, mas a gente quer delegar para outra pessoa. Né? Antes tinha intermediário, hoje não tem, hoje não precisa, não há necessidade. Ah, mas eu não sei orar, ora até aprender. Ora até aprender. Ora a palavra. E vai. Ninguém que ora bem hoje ou, já nasceu sabendo. Foi prática. Olha! Maravilhosa! Quanto tempo! Saudade, meu amor, saudade de todos vocês. Estava lembrando de você esses dias. Vamos lá. Então, gente, a gente não pode delegar para ninguém, né? A gente não pode delegar para outra pessoa a responsabilidade. A responsabilidade sua é sua. A gente se torna, a gente é indesculpável diante de Deus. Então você tem que apresentar suas causas a Deus. Eu vou orar por você, eu vou te ajudar em oração, mas eu não posso tomar tua carga. Então as coisas na sua casa, na sua história, na sua vida só vai mudar quando você se posicionar em Deus, você adquirir intimidade com o Eterno. Vamos lá. Então, versículo 26 de 1 Crônicas 23. E também quanto os levitas que nunca mais levassem o tabernáculo, nem o objeto pertencente ao ministério, eu já li isso aqui. Então, agora, versículo 29. Ó, então, eles iam cuidar das câmaras da purificação, de todas as coisas sagradas da obra do ministério da casa de Deus, a saber, os pães da presença, para a flor de farinha. Então, essa flor de farinha, porque quando eles iam amassar o trigo, às vezes vinha o trigo com granulado, não era farinha igual a gente compra no supermercado, farinha de trigo, né? Ela vinha com uns grãos ainda, ela não estava totalmente pó. Então, essa flor de farinha, eles tinham o trabalho de peneirar. Então, por isso que era a farinha mais fina, era a farinha mais, vamos dizer, mais cara, porque dava mais trabalho para fazer. Então, tostado com coscorões asmos, ou seja, tipo um biscoito, né, um pão feito sem fermento, para assadeiras, para o tostado, para toda medida de imensura. E para estarem cada manhã ao pé, para louvarem, celebrarem ao Senhor, semelhantemente à tarde, para cada oferecimento os holocaustos do Senhor nos sábados, nas luas novas, nas solenidades, por conta do segundo seu costume, continuamente perante o Senhor. E para que tivessem cuidado da guarda da tenda da congregação, da guarda do santuário, da guarda dos filhos de Arão, seus irmãos, o ministério da casa do Senhor. Então agora, Davi, ele vai dividir também em turnos. Isso tudo ele fez, gente, antes de morrer. Já deixou tudo, ele deixou tudo ordenado, tudo em ordem, né? Olha só. Então, quanto aos filhos de Arão, essas foram as divisões dos filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Então, Nadab e Abiú morreram antes de terem filhos, antes do seu pai, desculpa. E não tiveram filhos. Então, sobrou Eleazar e Tamar. Administravam o sacerdócio. Davi repartiu como também Zadok, dos filhos de Eleazar, e Aimeleque, dos filhos de Tamar, segundo o ofício do seu ministério. Deixa eu ver. E achou-se que eram muitos para os filhos de Eleazar, entre os chefes das famílias. Dos filhos de Tamar, quando repartiram os filhos de Eleazar, 16 chefes de cada dos seus pais, mas dos filhos de Tamar, segundo a casa dos seus pais, 8.
E aí a gente vai ver tudo isso profeticamente acontecer. Por quê? Quando eu estou até nessa paraxá, inclusive eu estou nessa paraxá essa semana, quando Balaque chama Balaão para amaldiçoar os... Gente, tudo tá ligado. Você vai olhando assim, você vai fazendo a conexão. Quando Balaque chama os filhos, chama Balaão para amaldiçoar os filhos de Israel, a gente está lendo aqui, eu li, acabei de ler, que ele não consegue amaldiçoar. Quando ele está na Mesopotâmia, quando ele está na terra de... que ele era da Mesopotâmia ali, na região da Caldeia, ou dos caldeus, Babilônia, aquela região, Babilônia, tudo ali, o que aconteceu? Deus disse para ele não ir, porque aquele povo era abençoado. E aí ele insiste, e Deus fala, menino, pelo amor de Deus, igual a gente fala com o filho, vai, não aguento mais. E aí no meio da estrada veio o anjo ia matar Balaão, só que a jumenta do livramento não deixou. E aí ele vai, chega lá, ele fala, olha, eu vou fazer tudo que Deus me falar, eu vou... E aí eles tentam comprar o favor de Deus com oferta. Eu estava falando isso agora há pouco. Eles tentam comprar, porque, olha só, Deus falou que não ia amaldiçoar. Você acha que 7 carneiros, 7 novilhos ia fazer Deus mudar de ideia? Ele estava tentando, e aí ele fala assim, deixa o sacrifício queimando aí, que eu vou ali me encontrar com Deus. E ele saía, e Deus... Gente, eu achei esse conceito muito massa, de ir se encontrar com Deus. Né? Sair para ter um encontro com Deus no meio da estrada. Tá, eu vou ali, eu estava até falando com a pessoa ontem, né? Dessa coisa da gente ir na praia, chegar lá, ouvir o som do mar, sentir o cheiro da maresia e falar com Deus. E aí ele ia, e Deus vinha ao encontro dele, falava com ele voltava com a resposta. E aí Deus falou com ele, olha, Deus não é para que imite, filho, não é para que se arrependa. Esse versículo que a gente fala saiu da boca de um falso profeta. Mas vindo da boca de quem? Do Eterno. Então é aquela coisa que eu estava dizendo. O que vai caracterizar um cara falso profeta? A profecia não se cumprir? Não. A motivação com que o cara profetiza. Então tem muito falso profeta profetizando verdades, mas o coração dele tá muito longe de Deus. E Deus vai usar esses desconhecidos. E depois eles serão lançados no inferno. Por quê? Porque Deus é mau? Não, por causa da escolha deles. E aí, olha só. E aí, vamos lá, voltando, tá? Ele não consegue amaldiçoar o povo. Por quê? Porque Deus disse que eles eram abençoados. E aí ele vai usar a mesma bênção que foi usada para Abraão. Quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado, quem te abençoar vai ser abençoado. Acabei de ler. Lá em Números capítulo 24. Só que, de todas as vezes que ele vai abrir a boca para amaldiçoar, Deus profere bênção, ele fala assim, só tem um jeito desse povo perder o favor de Deus. Vou te ensinar. Você vai pegar umas primas aí, vai pegar uns ídolos, vai pegar uma galera tocando um tambor, vamos fazer um culto. E aí, qual vai ser o pagamento para esses caras dormir com essas mulheres? Porque Israel não tinha essas coisas. Chegou as mulheres lá dançando, se requebrando, o tambor batendo lá, e aí o espírito que a gente sabe, né? Hoje, na atualidade, a gente sabe que existem toques, células rítmicas que vão estimular, que vão convidar um espírito de prostituição para aparecer, e esse espírito apareceu, veio, seduziu os homens. Eles podiam ter decidido não ir, tá? Não estou dizendo que isso foi a culpa do diabo, não. E aí eles foram se deitaram com essas mulheres e caiu uma praga em Israel. E aí, o que acontece? O cara não satisfeito, Zinri, o nome do cara, olha, eu consigo lembrar o nome do cara e li isso ano passado. Zinri, o nome do cara, levou uma prostituta cultual chamada Cosbi para dentro do acampamento de Israel. E aí o cara chamado Finés, que é o neto de Arão, viu, entrou lá dentro, e ele nem podia matar ninguém, tá? Mas aquilo foi degradante, aquilo foi revoltante. O que ele faz? Ele pega uma lança e empala os dois de uma vez, enquanto eles estão tendo relação sexual. E aí Deus desagrada disso? De jeito nenhum. Deus fala para Moisés que vai abençoar
a geração de Eleazar, gente, como eu te falando, de Finéias, por causa do zelo que ele teve com as coisas de Deus. E aí a gente vai mais para frente. E aí o sacerdote, a gente chega na época de Samuel. O sacerdote que está ministrando não vem da linhagem de Eleazar, vem da linhagem de Itamar. Mas existe uma promessa acerca da linhagem de Eleazar, de crescer. E aí, os filhos de Eli. Eli é descendente de Itamar. Os filhos de Eli são a carniça. E aí Deus usa o profeta para falar nada. Deus usa o profeta e fala, olha, no mesmo dia, eu vou acabar com essa linhagem, entre aspas, né? Pelo menos os de Itamar, que eram filhos de Eli. Porque não tinha só esses dois da linhagem de Itamar, tinha mais gente. Mas que estava no ofício nesse tempo era Eli. Beleza. No dia que a arca se vai, quem que morre? Ele cai, quebra o pescoço e morre. O Eli, os dois filhos de Eli morrem na batalha. E aí a gente vai ver a continuidade. Quem que vai suceder mais para frente? Aimeleque. Só que o que vai acontecer? O doido do Saul correndo atrás de Davi vai chegar nesse lugar, Nob, não vai encontrar Davi, o boca de sacola do... Gente, esqueci o nome do homem agora. Fala o nome do cara direto. Doeg. Conta lá uma história e aumenta a situação, porque ele faz Saul com cólera, com ira, entender que Aimeleque sabia que Davi estava fugindo, que ele armou de propósito e alimentou o inimigo dele. O que ele faz? Mata todo mundo agora. Os soldados recuaram, ninguém quis matar, Doeg mata. Doeg matou todo mundo, com exceção de dois. Quem são esses dois? Gente, agora fugiu. Abiatar e Zadok. Zadok é da linhagem de Eleazar. E o outro Abiatar é da linhagem de Itamar. Os únicos sacerdotes que sobram. Porque fora isso a galera toda é morta. Olha só, matou todo mundo, mulher, criança, matou tudo. E aí fica esses dois. E eles correm atrás de Davi e tudo. E aí aqui a gente lê que existe uma profecia que eles vão crescer. E aí você vai ver que aqui, dos descendentes de Eleazar, vai ficar 18, e dos de Itamar vai ficar 8. 16, desculpa. Vai dar 24. E aí, a gente vai chegar lá em Jesus. Olha só, vamos lá. Então, aí ele vai dizer que a casa dele ia crescer, e cresceu. Por quê? Porque Deus estava procurando uma semente, alguém que fosse tirar a corrupção e que iria viver uma vida de santidade, uma semente santa, tá? Que veio por meio de Eleazar. Vamos continuar. Então, dentre os filhos de Itamar, registrou Semaías, filho de Natanael, escrivão dentre os levitas perante o rei, e os príncipes Zadok, e o sacerdote Aimeleque, filho de Abiatar, chefe, foi isso que a gente leu aqui. Pais entre os sacerdotes, entre os levitas, uma dentre as casas dos pais, tomou Eleazar, e tomou outra mulher, e saiu a primeira sorte de Aribe. Então, aqui começam os turnos, tá? Ele vai contar os turnos para servir, ou seja, então, quantos meses tem o ano? 12. Ele vai dividir os turnos em 24. Então, a cada 15 dias, troca-se de turno. Então, no primeiro turno vai vir a ordem de Jeoaribe. Depois, a segunda ordem de Gedaías. Depois, a terceira de Arim, a quarta de Seorim, a quinta de Malquias, a sexta de Miamim, a sétima de Acós, a oitava de Abias. Onde é que a gente vai ver uma história de oitava ordem de Abias? Então, vamos lá. Agora a gente vai para o Novo Testamento.
a gente vai ver um profeta não, um sacerdote chamado Zacarias, que ele não tinha, era velho, a mulher dele era velha, e eles não tinham filhos. E aí um dia ele vai, porque chegou a data do serviço sacerdotal dessa ordem, a qual o pai de João Batista, já te deu spoiler, a qual Zacarias era. E quando chegou lá, eles vão, porque era muita gente. Então, às vezes, o sacerdote servia a Deus a vida toda e não podia, não conseguia nem entrar para fazer uma oferta a Deus. Por quê? Na época de Jesus, a arca já tinha sumido. A arca sumiu na época de Jeremias. E até hoje não foi encontrada. Né? Você vai ver lá o Indiana Jones e procurando a arca perdida. Essa arca que ele está procurando é a Arca da Aliança. E aí, ele vai, e aí a sorte cai para ele. O que está lá dentro do Santíssimo? Não é mais a Arca da Aliança. Agora, quem está lá dentro, eles empurraram o altar de incenso lá para dentro. Então, quem está lá dentro, eles vão lá dentro agora não levar sangue no dia do perdão. Agora eles vão lá dentro levar incenso. Aí ele vai com o incensário lá para dentro. E aí, quando chega lá, no meio daquela... Porque, tipo assim, antes de entrar, para entrar, não ia com a cara dura. Ia com o incensário fazia fumaça, não ia na cara dura, não. Chegar lá e encontrar a arca, pá, não. Fazia fumaça. E aí chegava lá e acendia. Aí são dois tipos de fumaça. A primeira fumaça, ela vira uma névoa. A segunda fumaça, ela sobe como coluna. Então, a fumaça desse incensário que estava lá dentro subia como coluna. Mas ele tinha que entrar com uma névoa de fumaça, escondido pela fumaça. E aí, quando chega lá, ele não está sozinho. Ele já pensou, você, no meio de uma névoa, não pode entrar ninguém lá, você está desprevenido. Você começa a acender o negócio, a fumaça começa a subir, aparece alguém falando com você. É de perder a voz, é de entrar em choque. Você vai ter um filho, o seu filho vai preparar o caminho, porque o Redentor, o Salvador está vindo. Não, mas não tem como. Eu sou velha, minha mulher é velha, não tem mais as funções não menstrua mais, eu também já estou mais para lá do que para cá. Aí o anjo ficou irado, falou, porque você duvidou, agora você vai ficar mudo. Minha filha representa muito engraçado essa fala. E assim, Isabela é apaixonada por João Batista. Então, ela gosta muito de recriar essa história. E aí, então, quando ele fala lá que deu a data do turno, né, de turno de Abias, da ordem de Abias, está trazendo para cá, para Crônicas. Então, quem lê aquela história lá, porque Mateus escreveu para judeu, para que se cumprisse a palavra, e não sei o que, tudo isso que ele vai falar, ele está voltando para o Antigo Testamento. E aí, quando ele fala da ordem de Abias, quem conhecedor da Tanar, que é o Antigo Testamento, vai saber do que ele está falando. E aí, por aqui, a gente dá para saber mais, aproximar da data que João Batista nasceu, aproximar da data que Jesus nasceu, porque cada ordem dessa tem um mês específico. Né? Cada ordem dessa tem um mês específico. Então, vai contar aqui, aí vai fazer um cálculo aproximado de quando Jesus nasceu, e Jesus não nasceu em dezembro. Jesus nasceu, a ideia é que Jesus nasceu na época da festa dos tabernáculos. Então, vamos lá. A nona, Jesua, o 10º, Secanias, um 10º, Eliasibe, o 10º, Eliaquim, a 13ª, Rupá, a 14ª, Jezebeabe, e o 15º, Bilga, 16ª, Imer, a 17ª, Rezir, a 18ª, Apises, e a 19ª, Petaías, a 20ª, Jesquel, a 21ª, Jaquim, a 22ª, Gamul, e a 23ª, Delaías, a 24ª, Maías. O ofício do seu ministério, era estar na casa do Senhor, segundo lhes for ordenado por Arão, seu pai, como também Deus de Israel tinha ordenado. E o resto dos filhos de Levi, os filhos de Anrão,
Subael, dos filhos de Sebuel, Subael, Gedias. Gente, tem coisa aqui, hein? O chefe dos Isaritas, Selomite, filhos de Selomite, Jaate, os filhos de Hebron, Gerias, o primeiro, Amarias, segundo, Jaziel, o terceiro, Jecameão, o quarto, filho de Uziel, Mica, dos filhos de Mica, Samir, do filho de Mica, irmão de Mica, filhos de Isias, filho de Isias e Zacarias. Os filhos de Merari, Mali e Muzi, dos filhos de Jazias, Beno. E o dos filhos de Merari, da parte de Jazias, Beno, Soão, Zacur, Ibri, e Mali, Eleazar, e os seus não teve filhos. E os filhos de Quis, Jerameel, os filhos de Mali, Muzi, e Éder, Jerimote, os filhos foram filhos dos levitas, segundo as suas casas paternas. E o chefe da casa dos pais, bem assim como os irmãos menores, lançaram sortes igualmente os seus irmãos, filhos de Arão, do rei Davi, Zadok e Aimeleque, e os seus filhos, dentre os pais, entre os sacerdotes e entre os levitas. Função dos cantores e seus turnos. Então, aqui a gente vai falar dos cantores. Então, Davi, juntamente com os capitães dos exércitos, separou para o seu ministério. Aqui você conhece Asaf, Emã e Gedutum, para profetizar com harpas, com alaúdes, com saltérios. Então, ó, não era só cantar, não. Era profetizar. E aí, eu gosto muito gente, eu tenho eu entro em êxtase com música. Então, eu não ouço a música, eu sinto ela. Então, para mim, não é qualquer coisa que vai. Ah, porque tá na moda, igual essa música daquela menina que a gente estava falando esses dias aqui, que eu não vou falar o nome. Eu não consegui ouvir aquela música dela ainda. E eu tô vendo todo mundo botando nos stories, botando no status, botando no céu. Eu não consegui ouvir. Por quê? Por exemplo, você pode discordar. Você não é obrigado. Eu gosto de música clássica. Por quê? Porque aquilo mexe. Eu tô aqui estudando. Pra vocês terem, eu não consigo dormir ouvindo. Porque áreas do meu cérebro, elas... Porque aí tem um cara que ele toca violoncelo que eu vejo o sentimento dele quando ele toca. E aí eu vejo na música clássica que as pessoas que tocam, elas sentem a música. E para mim, eu não é só ouvir, é sentir. Aí eu vejo a pessoa vai fazer um período de louvor cantando. Não tem o sentimento dela ali. Ela não colocou o sentimento na música. Ela tá cantando, é igual o hino nacional. Virando Ipiranga, E aí eu falei com os meninos esses dias, falei, gente, vocês vão cantar essa música? É uma oração. Fecha o olho. Fala, Senhor, eu vou cantar aqui, mas isso é uma oração cantada. É como se eu estivesse falando para o Senhor. Porque você coloca o sentimento naquilo que você está cantando. Então, e aí a gente tem que tomar cuidado com o que a gente ouve também. É igual porque o seu corpo é 70%, 80% água. Então, conforme o que você vai vibrar aqui, o som vai fazer o seu corpo vibrar. E tem gente que ouve sofrência. Que o marido traiu, que eu sou amante, que amante não tem lá, que sei lá mais o quê. A sua frequência vai para onde? Vai descer a ladeira, que tomou chifre. E por aí vai. E aí ele fala aqui, ó, que ele colocou esses três, Emã, Asaf, o cara era um baita escritor de salmo. E aí que eles iam profetizar com harpa. Não era só tocar. É profetizar. Deixa eu ver essa palavra. Parece que a gente tem uma eternidade para estudar. Mas isso aqui não pode. Isso aqui não pode deixar. A palavra hebraica para profetizar, para profeta, é navi. Vamos ver. O que tem aqui para nós? Então, se eu ver uma pessoa interpretando uma música sem que eu sentir que não tem verdade ali, eu não consigo escutar.
E outra coisa, você pode gostar de worship, vou dizer, gosto. Para mim, a música que ficar repetindo a mesma coisa 50 vezes, 10 vezes, meia hora ouvindo a mesma coisa, para mim não dá. Não dou conta, não. Versículo 25. Por isso que eu disse gosto, né? Gosto. Eu não dou conta. Que ruge o leão, que a terra estremeça, 5 minutos dizendo que ruge o leão, que ruge o leão. Meu Deus, não vai acabar, né? Senão não vai parar de rugir, não. Deixa eu ver. Gente, 1 Samuel, eu tô viajando na maionese. 1 Crônicas. 25. E aí, também, nos diz que não é só cantar, que para cantar é necessário preparação. A gente não pode fazer as coisas para Deus de forma relaxada. Separaram alguns filhos de Asaf para profetizarem. Olha lá, Navi, exatamente o que eu falei. Ó, Navi. O porta-voz, autoridade de Deus, aquele que pertencia, que permanecia no conselho do Senhor. Então, declarava sua palavra com autoridade divina eterno, é aplicada a indivíduos desde Abraão até Malaquias. Deixa eu ver aqui. Então, o ministério profético tem origem na escolha soberana de Deus, não na inspiração humana. Então, isso nos mostra que quando eles estavam cultuando, a manifestação de Deus acontecia. Tá? O Senhor diz a Jeremias, antes de formá-lo no ventre da tua mãe, te conheci antes que nascesse, eu te consagrei, designei as nações por profeta. Deixa eu ver aqui. Tem muita coisa. Mas, e aí a gente vê que, deixa eu ver isso aqui, o cânone dos profetas do Antigo Testamento culmina em Jesus Cristo, que encarna e cumpre toda a revelação profética. Seus escritos permanecem inspirados por Deus, instruindo, repreendendo, capacitando os crentes. O Novo Testamento ecoa sua autoridade, citando-os mais de 250 vezes. Vai falar sobre os profetas mesmo. E aí, por que a manifestação de Deus com certeza era presente? Porque está escrito aqui que eles profetizavam com harpa. Alaúdes, saltérios, esse aí foi o número dos homens. E aí, tem outra coisa. Eles não podiam chegar lá de qualquer jeito. E aí a gente entrega para Deus um culto porco, de qualquer jeito, relaxado. Vamos ser sinceros, né? Que aí, porque um falou em língua ali, outro falou em língua aqui, Deus tá recebendo. Será? Que aí eu vou levar... Gente, o livro de Malaquias, eu estou acabando já. O livro de Malaquias é um livro que vai falar sobre desonra, principalmente dos líderes. Quem está na frente de obra, de ministério, não pode andar de qualquer jeito. Ele não tem que dizer vai orar. Ele tem que orar e dar exemplo. Ele não tem que dizer jejua, ele tem que jejuar e dar exemplo. Ele tem que ser o primeiro. E aí, Deus fala bem assim: pega um carneiro doente, coxo, e leva para o prefeito e vê se ele vai te aceitar. É o contrário. Se você levar um presente para ele indigno dele, você vai tornar para você o quê? Um inimigo. E por que para mim é assim? Por que na minha presença é o pior? E aí ele fala, o filho honrará ao pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou o senhor, onde está a minha honra? Se eu sou o senhor, onde está o meu temor? E aí a gente entrega para Deus. E aqui diz que eles profetizavam, por quê? Porque estavam caminhando na presença de Deus, porque se caminhasse errado, desviado, era morte. Por quê? Porque entenderam que na presença... mas a gente está na época da graça, estamos na época da graça. Mas Deus vai julgar.
Aquele que podia fazer certo e não fez. Aquele que podia santificar e não santificou. Aquele que podia andar de forma correta e não mandou. Vamos lá. Então, não quero que você se preocupe com o teu pastor, com o teu líder, quem está na frente, se preocupa com a tua vida. Começa por você. Né? Foi o que a gente leu aqui, ó. Foi exatamente o que a gente leu aqui. Começa a examinar você. Começa a examinar você. E eu comecei a me examinar. E aí Deus me deu logo uma lapada seca e eu calei a minha boca. Mas como é que eu vou ouvir a voz de Deus? É orando. Não tem outro jeito, não. Porque se chegar um profeta e falar para você assim, Deus me fala isso, sabe o que você vai falar? Tá doido. Tem nada a ver isso aí. Igual se Deus for falar coisa com a pessoa, não, mas foi Deus que falou. E a pessoa quis debater comigo que não era daquele jeito. Eu vou debater com ela? Eu não, o problema é dela. Vamos lá. Dos filhos de Asaf, Zacur, Netanias, Azarela. Dos filhos de Asaf, do cargo de Asaf, que profetizava debaixo da direção de Davi. Dos filhos de Jedutum, Gedalias, Zeri, Jesaías, Asabias, Matitias, 6. E o cargo do seu pai, Jedutum, para tanger harpas, a qual profetizava, louvando e dando graças ao Senhor. Dos filhos de Emã, Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalti, Romante, Ezer, Josbecasa e Melote, Otir, Maziote. Todos esses foram filhos de Emã, o vidente. Olha só, já era chamado de profeta. Né? A vidência aqui e ser profeta. Do rei, nas palavras de Deus, para exaltar a corneta de Deus. A corneta. Deus dera a Emã 14 filhos e 3 filhas. E todos esses estavam ao lado do seu pai para o canto da casa do Senhor, com saltérios, alaúdes, harpas, para o ministério da casa de Deus. E ao lado do rei Asaf, Jedutum e Emã, era o número deles juntamente com seus irmãos, instruídos no canto do Senhor. Todos eles, mestres, 288. Deitaram as sortes à arca da guarda, igualmente assim, o pequeno como o grande, o mestre juntamente com o discípulo. E saiu, pois, a primeira sorte, Asaf, a saber, José, a segunda, Gedalias, eram ele, e seus irmãos, e seus filhos, e ao todo, 12. A terceira, Zacúria, e os seus filhos, e os seus irmãos, e a quarta, Isri, e seus filhos, e os seus irmãos, 12. Quinta, Netanias, os seus filhos, e os seus irmãos, 12. Olha só. Sexta, Buquias e os seus filhos, seu irmão, e seus 12 irmãos. A sétima, Gesarela, e os seus irmãos, 12. Mais 12 irmãos, é a galera tudo de 12. A oitava, Jesaías e seus filhos e seus irmãos, 12. E a nona, Matanias, os seus filhos e os seus irmãos, 12. E a sétima, Simei, os seus filhos e os seus irmãos, 12. Não é que o cara, todo mundo aqui teve 12 filhos, mas juntou o irmão, o primo e foi. E a 11ª, Azarel, os seus filhos e os seus irmãos, 12. A 12ª, Asabias, e os seus filhos e os seus irmãos, 12 também. E a 13ª, Sebuel e os seus filhos e os seus irmãos, 12. E a 4ª, Matanias, 14ª, Matitias e os seus filhos e os seus irmãos, 12. A 15ª, Jerimote e os seus filhos, seus irmãos, 12. E na 16ª, Ananias e seus filhos e os seus irmãos, 12. E a 17ª, Josbecasa e os seus filhos e os seus irmãos, 12 também. E a 18ª, Anani e os seus filhos e os seus irmãos, 12. A 19ª, Malote e os seus filhos e os seus irmãos, mais 12. E a 20ª, Eliata e os seus filhos e os seus irmãos, 12. E a 23ª, Otir e os seus filhos e os seus irmãos. E a 22ª, Gidalti e os seus filhos e os seus irmãos, 12 também. E a 23ª, Maziote e os seus filhos e os seus irmãos, 12. 24ª, Romante Ezer e os seus filhos e os seus irmãos, 12. E aí, o que você observa aqui? Ele separou lá 24 turnos de sacerdote para servir. E aqui ele vai separar também 12 ordens de levitas
para servir também. Então, cada turno desse vai ter uma ordem de levita. Cada turno de sacerdote haverá 12, haverá também um turno de levita. Então, haverá um rodízio. Então, ele vai subir para Jerusalém e vai ficar 15 dias. Uma ordem de sacerdote vai subir. A outra também vai subir, de levita. Serviu os seus 15 dias, volta para casa, os sacerdotes, volta para casa os levitas. Gente, e aí a gente vê que as coisas de Deus, elas são ordenadas. Elas precisam ter ordem. Né? E aí o cara pensou, porque como é que a gente vai fazer com esse monte de gente? A galera mora longe. Então, como é que a gente vai fazer para esse monte de gente servir? Vai sobrecarregar uns e vai deixar os outros correr solto? Não, a gente vai dividir isso aqui. É muita gente, é um trabalho contínuo, não tem férias, não tem... Então, ou seja, o cara ia servir 15 dias e o resto do ano ele ia viver a vida dele do jeito dele. Né? É uma coisa que acontece lá em Israel, inclusive no exército. Todo mundo, todos os anos, homens e mulheres, independente da profissão que tem, todos os anos eles têm que tirar 30 dias para servir no exército. Todos os anos. E aí, vamos lá. Salmo 78, eu vou ler aqui que já está atrasado. Quantas vezes o provocaram no deserto e o ofenderam na solidão? Voltaram atrás e levantaram a Deus e duvidaram do Santo de Israel. É grande isso aqui hoje, hein? Não se lembram do poder da sua mão, não se lembraram, né? Não se lembraram do poder da sua mão, no dia em que os livrou do adversário, como operou nos sinais do Egito, nas maravilhas no campo de Zoan. Converteu em sangue os rios e as correntes para que não pudessem beber. E lhes mandou enxames de moscas, e consumiram em rãs e a destruíram. Deu ordem ao pulgão da novidade e do seu trabalho aos gafanhotos. Deu a novidade do seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu suas vinhas com saraiva, com os seus sicômoros, com pedrisco. E aqui ele está falando da saraiva. Também entregou o seu gado, da saraiva aos curiscos, ao seu rebanho. Atirou para o meio deles quais mensageiros de males e o ardor da sua ira. Furor, indignação e angústia. Abriu caminho para a sua ira. Não poupou a alma deles. Não poupou a alma deles da morte, nem a vida deles da pestilência. E feriu todo o primogênito do Egito, primícias da sua força, a tendas de campo. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas e os guiou pelo deserto como um rebanho. E os guiou em segurança, e não temeram, mas o mar cobriu seus inimigos. Conduziu até o limite do seu santuário, até este monte, e a sua destra adquiriu, e expulsou as nações adiante deles, e dividindo as terras, suas terras lhe deu por herança, e fez habitar nas suas tendas as tribos de Israel. Provérbios 20, versículo 3. Honroso é para o homem desviar-se de questões, mas o tolo se intromete nelas. Então, foi o que a gente leu no início da leitura de hoje. Então, Atos capítulo 9, parte B, até o 19, do 19 ao 43. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Esses discípulos aqui eram discípulos qualquer, não eram os apóstolos. Logo, nas sinagogas, pregava Jesus que este era filho de Deus. E aí, gente, é aquela coisa que a gente estava falando ontem. A capacitação que Paulo tinha já lhe deu autoridade para defender a fé que ele adquiriu, que ele conheceu. Por quê? Ele pegou tudo que ele conhecia de Antigo Testamento, comparou. Lógico que isso aqui eu acredito que não foi assim, eu aceitei Jesus hoje, igual a gente faz. Aceitei Jesus hoje, e amanhã a gente pega o cara e coloca em cima do púlpito porque o cara tem influente, é o famoso. O cara aceitou Jesus e era cantor e não sei o quê, e aí o cara não aprendeu nada, não foi discipulado. É Atos 9. Atos 9, 19.
E aí o cara, porque o cara é famoso, não sei o que, a gente já bota ele para cantar, já bota ele para pregar, já bota ele em cima do altar, ele não foi nem liberto das coisas ainda. Né? Igual eu vi aquela, eu vou falar o nome dela, porque ela falou na internet. A Sara Shiva, que é filha da Baby do Brasil, ela falou assim, ai, mas eu tô na igreja, meu pastor não me reconhece, não sei o que, ela foi reclamar lá com quem, gente? Helena Tanuri. Helena Tanuri falou, minha filha, você quer ser reconhecida, vai pro IML. Igreja não é lugar de ninguém ser reconhecido, não. Então, assim, ele não aprendeu, eles não aprendem como é que é o evangelho, eles não tiram o tempo para ler, vamos tirar um ano sabático, vamos ler a Bíblia primeiro, a Bíblia toda, vamos fazer um estudo, vamos orar. Tira um ano sabático, não vai fazer nada, só ora, só busca Deus, só santifica a tua vida, ou aprende a ouvir a voz de Deus, aí você vai estar preparado. Não, eu aceitei Jesus hoje, o cara é famoso, o cara é hypado no mundo, 3 meses depois, aceitou Jesus. Ah, já conta na igreja. Vamos cantar, já bota o cara, já vai para a gravadora evangélica, já vai não sei para onde, já vai fazer, já vai acontecer. Aí depois, não aguenta. Aí acontece o que aconteceu com aquela mulher lá, que até filme erótico com o próprio filho ela fez. Fala para mim. Então a gente vai colocando a carruagem na frente dos bois. Ele tinha o conhecimento, e aí com certeza ele foi aprender um pouco mais, foi ver, foi olhar quem é Jesus nas profecias, porque o que é a sombra? A minha mão vai fazer sombra, mas tem um corpo. Então, o Antigo Testamento é a sombra de aquele que haveria de vir. E aí ele foi comparar, na verdade, ele foi comparar com o quê? Que não tinha nada, né? Ele foi analisar, o Novo Testamento ainda não existia. Quem escreveu, boa parte foi ele. Graças a Deus por isso. Então, ele foi olhar as profecias e ver que Jesus cumpriu tudo. E aí ele cria essa teologia maravilhosa que a gente vai encontrar mais para frente, né? Que a gente está em Atos, depois a gente vai para Romanos. Então, eu acredito que não tenha sido assim, porque aqui está contando para a gente a história, mas não diz aqui, ele ficou tantos anos, em outro lugar vai dizer que ele se preparou, que ele fez umas coisas, como os discípulos ficaram 3 anos e meio com Jesus, ele vai para um lugar, se separar e tudo. Mas olha só, vamos lá. Então, é isso que a gente tem que entender, porque a gente quer as coisas para ontem. Eu aceitei Jesus hoje, mas eu sou famosa. Como assim que eu famosa, que eu com não sei quantos mil seguidores, eu com tantos CDs gravados, eu vou chegar na igreja e vou ficar esquentando o banco a vida toda? Mas e aí? Se for preciso? Mas o que acontece, o pastor, o líder, ele não quer perder. Não, se ele ficar aqui muito tempo, sentado no banco, ele vai embora. Ele vai para outra igreja. Alguém vai conquistar. Eu vou perder a visualização. As pessoas estão vindo para a igreja porque querem ver. Então vamos botar para cantar. O cara às vezes não se libertou. Outra coisa, aquela história do Thales Roberto, vocês lembram? E sabia que foi aquilo que ele fez? Ele não aguentava mais. Se ele parasse de cantar, parasse de fazer show, ele ia ter uma multa milionária para fazer. Então ele deu uma de doido. Deu uma de doido. E aí, quando foi aquilo, a, 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 criou-se uma idolatria em volta dele, porque ele cantava, porque ele era aquilo. E aí Deus falou: você vai sacrificar. E aí ele fez aquele escândalo todo que a galera, os crentes ficaram tudo com raiva dele. E aí os contratos dele acabou e ele não precisou pagar multa nenhuma para gravadora nenhuma, para ninguém. E aí, 7 anos depois, ele volta. Então, olha só, voltando aqui. Tem um tempo determinado para todas as coisas. E ele era o cara, Paulo. Aqui ainda era Saulo, né? Era Saulo ainda. Na verdade, virou Paulo porque veio para os gentios. Porque em hebraico é Shaul, ou Saulo, ou Saul. Aí muda para o grego, vira Saulo. Mas o nome dele em hebraico é Saul, igual Saul mesmo. Aí vem para o grego,
vira Paulo. Mas olha só, para os gentios. Então, ele vai pregar Jesus, que ele era o filho de Deus, porque ele foi pesquisar, né? Então dizia, todo mundo ficava atônito. Não é esse aquele que em Jerusalém perseguia os que invocavam o nome? Este nome? Para isso veio aqui, para levar presos os principais sacerdotes. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, que aquele era o Cristo. Então, ele sentou para olhar, para analisar. É isso mesmo que está escrito? E aí ele entendeu. Olha só, e tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, como eles guardavam as portas tanto de dia quanto de noite, para poderem tirar-lhe a vida. Tomando de noite, os discípulos desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele, crendo que não fosse, que ele tivesse lá infiltrado. Então Barnabé, tomando-o consigo, trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e lhe falaram. E agora ele vai se juntar um cara que já era obreiro. A princípio, Paulo não era nada, e ele vai tornar-se, como é que eu vou dizer, pupilo de Barnabé. Né? E aí acaba que depois Paulo se torna muito maior que Barnabé. Muito maior. E aí a gente tem que ter, como é que fala? Encontrar a palavra. Entendimento. Que às vezes você pode treinar alguém que vai ser maior que você. Você pode se juntar com alguém que vai se tornar maior que você. E aí, será que você está preparado para isso? Será que eu estou preparado para isso? De pegar alguém, discipular alguém, e esse alguém, pelo que Deus tem na vida dele, ele se tornar muito superior, muito maior, muito mais usado do que você é. Né? Então, vamos lá. Porque tem pastores que têm muito problema com isso. Né? Que ele começa a podar o membro, que às vezes Deus levanta ele começa a pregar, ele começa a profetizar. Eu já vi isso, gente, eu já vi isso demais. Né? E aí tinha um menino lá na minha igreja que ele era muito usado na palavra. E aí ele não tinha oportunidade, tipo assim, ele tinha oportunidade para pregar, mas ele viajava muito, ele saía muito. E aí os irmãos começaram pra vocês terem ideia, ele ia dar a escola dominical em outra igreja. Porque quando ele ia na escola dominical, ele falava alguma coisa. Por quê? Porque ele estudava mais, ele estudava muito, ele passava. A mãe dele disse que na casa dele, assim, a biblioteca, quando ele era solteiro, a biblioteca era imensa, ele ficava lendo, estudando, passava, assim, muito tempo estudando. E aí, o pastor vinha, até que ele saiu da igreja e foi para outra, onde ele pôde voar. Então, aqui, a gente lê isso e entende que, olhando para a história de Barnabé, quem foi Barnabé? Um diácono, depois ele foi fazer missão. Aliás, acho que Barnabé não era diácono, não lembro. Que foi fazer missão, chamou um cara que era bambambam lá dos fariseus, mas que se converteu e ele chega o cara para si. Porque quantas cartas de Barnabé a gente tem escrita na Bíblia? O cara se tornou maior do que ele. E chegou depois, sentou na janela, chegou agora, já sentou na janela, mas o cara foi preparado a vida toda. Então, o que vai mandar aí? É a preparação do cara, é a busca, é a entrega. Porque às vezes a gente chega no nível com Deus e fala assim, ai, já cheguei onde eu queria. Aí a gente cruza o braço, porque a gente já chegou onde a gente queria. A gente não busca mais, a gente não ora mais, a gente não santifica mais, porque a gente chegou onde a gente queria. Mas existem pessoas que não, que elas querem mais.
Elas querem orar mais, elas querem buscar mais, elas querem conhecer mais, elas querem ir além. Ela fala assim, Senhor, eu quero tudo que o Senhor tem para me dar. Tudo que o Senhor tem para fazer na minha vida. Não é porque eu cheguei aqui que eu alcancei tudo que eu precisava alcançar. Eu quero mais. Se o Senhor tem dom de cura para dar, eu quero. É para mim? Se o Senhor tem dom de revelação, é para mim? Estou aqui. Ah, o Senhor tem dom de maravilhas, da fé. Estou aqui. Mas não. Às vezes se acomoda naquilo ali. Ah, fui batizado do Espírito Santo, só fala em língua. Tá ótimo. Era só o que eu queria, falar em línguas. Você vai crescer quando? Não. Eu permanecer ali. E aí, esse cara trouxe Saulo para o lado dele. E aí, olha só. Vamos lá. E andavam eles em Jerusalém. Espera aí um pouquinho. Barnabé, tomando-o consigo, trouxe aos apóstolos, lhe contou como no caminho ele viu o Senhor e o Senhor falara com ele, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus. Falava, disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos acompanharam Paulo até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, dando temor do Senhor, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. A cura de Enéas, a ressurreição de Tabita. E aí aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também os santos que habitavam em Lida. E achou ali um certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama, havia 8 anos, o qual era paralítico. E tendo Pedro, disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te, faz a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido é Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando, ela morreu, e tendo levado, a depositaram num quarto alto. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos de Pedro que estavam ali, mandaram 2 varões rogando que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro foi com eles. Quando chegou, levaram ao quarto alto. E todas as viúvas rodeavam chorando, mostrando as túnicas e as vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-a sair a todas, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, levantou e chamou os santos e as viúvas, e apresentou-a viva. E foi notório por toda a Jope. E muitos creram no Senhor, e ficou muitos dias em Jope, com um certo Simão curtidor. E aqui, amanhã, a gente vai chegar em outra história. E aí eu gosto muito dessa história de Dorcas, porque me fez pensar, eu vi uma coisa também, na internet, não foi uma ideia minha, né, que me fez pensar numa coisa, Dorcas, né, se você mudar o D para o P, fica porcas. E aí ele estava falando, esse post que eu vi, estava falando de mulheres que são Dorcas na igreja, mas que são porcas em casa. E ele estava dizendo o seguinte, que não adianta você cuidar da obra de Deus e esquecer da sua casa. Né? Não adianta a gente se esmerar em fazer as coisas para Deus e tá tudo desorganizado na tua vida, na tua casa. Então, por quê? Aí eu vi outra postagem do rapaz. Eles eram casados e o marido não era crente. E toda vez que ele chamava ela para fazer alguma coisa, ela ia para a igreja. Comprei uma pizza aqui pra gente. Vou para a igreja. Vou para a igreja. Tudo que ele fazia, ela ia para a igreja. E aí ela encontrou com ele na porta de casa, ele estava com as coisas para ir embora. E ela falou, onde é que você vai? Ele falou, vou embora. Por quê? Porque você só vive na igreja. Casa com a igreja. Você é casada com a igreja. Então, a gente tem que ter equilíbrio.
né? A gente tem que fazer a nossa parte, cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família, cuidar dos nossos filhos, não negligenciar, porque tem pastores que pensam que a obra de Deus é feita só dentro da igreja. Você chegou do trabalho cansado, você não tem tempo de fazer uma comida, você não tem tempo de limpar a casa, você não tem tempo de cuidar, de dar um banho na criança, tem que estar na igreja. Todo dia tem que estar na igreja. Você não pode sair com o teu marido, tem que estar na igreja. Então, a obra de Deus é feita também na igreja. Mas quando você faz um evangelismo, quando você vai tomar um café com o teu vizinho que não é crente, quando você vai visitar uma pessoa que está doente, é obra de Deus também. O culto é importante? É importante. Você vai lá levar o que você vive durante o dia na tua casa, o seu devocional, o momento de oração, tudo isso você vai levar para a igreja. E aí, não adianta. As pessoas falam assim, mas fulano está falando que eu não oro. Gente, quem ora, a gente sabe. E quem não ora também. Dá para saber. Quem tem vida de oração dá para saber. A pessoa não força ninguém sentir presença. Quando a pessoa pega o microfone, a gente já sente a presença. Sem ela dar uma rajada de língua. Ela não precisa ficar o tempo todo falando em língua para você saber que ela tem vida com Deus, que ela está cheia. Porque tem gente que está falando em língua, mas está igual uma lata batendo, vazia. Então, quando você tem vida com Deus, é notório. A pessoa sente, a gente sente. Então, não estou dizendo para não ir para a igreja, só cuida da casa. Estou dizendo que a gente tem que ter equilíbrio. Cuide da tua casa, vá para o teu culto, cuide do teu marido, cuide dos seus filhos, cuida de você, né? Igual eu estava falando ontem, e eu falei hoje de manhã e vou falar de novo. Que a gente precisa aprender a orar por nós mesmos. Por quê? Eu sei orar por todo mundo aqui, eu posso abrir o microfone e orar por cada uma de vocês. Mas eu não sei orar por mim. Eu cheguei a essa conclusão. Eu não sei orar por mim, eu não sei orar por mim meia hora. Eu vou orar, eu oro. Eu vou orar por todo mundo, eu vou orar por Brasil, eu vou orar por não sei o quê, eu vou fazer. Mas e aí a hora que eu vou orar por mim? Gente, eu não sei pedir para mim. E a gente precisa aprender. Porque aí eu usei a analogia do avião. Quando você está no avião e eles vão lá dar as instruções, o que eles falam? Quando se descer a máscara de oxigênio, a primeira coisa que você vai fazer não é botar no teu filho. Por quê? A primeira coisa que você tem que fazer é colocar a máscara em você e depois você vai auxiliar quem precisa de ajuda. Porque se você for botar no teu filho e você não conseguir ajeitar o negócio do lado direito, o que vai acontecer? Você vai desmaiar, cair dura, e às vezes você não vai conseguir salvar nem a vida dele, nem a sua. Por quê? Despressurizou, ficou sem oxigênio. E aí? Então, a oração é a mesma coisa. E eu estava escrevendo ontem, e veio exatamente essa analogia. Então, a gente precisa aprender, e eu pedi para Deus para me ajudar a tirar esse tempo para orar pela minha vida, só. Nesse momento de oração que eu tirar, eu ser egoísta e orar só por mim. Preciso. Não, ainda não consegui, porque aí você começa a orar. Aí você começa a orar e você lembra, tem fulano, tem Beltrano, tem não sei quem, não sei quem está com problema, livro de oração, e não sei o quê. E aí, depois você acaba a oração, agradece, amém. E você orou por você? Então a gente tem que fazer esse exercício. Fazer como exercício, botar até um cronômetro assim, vou orar por mim 15 minutos. Então, a gente não pode se negligenciar, tá? Cuida dos outros, mas também cuida de você. Tá bem? Vou orar para a gente finalizar. Hoje não tem devocional, então a gente acaba aqui, ora para finalizar. Hoje eu não consegui, hoje eu não enfadei tanto vocês. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos lá. Pai, te louvamos nessa manhã pela tua palavra, pelo discernimento que o Senhor tem nos dado, pela direção que o Senhor tem nos dado nesse tempo. Eu abençoo suas filhas, ó Deus. Quero entregar cada uma delas nas suas mãos e quero pedir também, Senhor, nesta manhã, a favor da vida da Helena, Senhor, tem tanto tempo que ela não entra aqui. Quero abençoar a casa dela,
a vida dela, as coisas dela, tudo aquilo que é importante para ela, Senhor, nesse tempo. Quero pedir que o Senhor vá de encontro, Senhor, às necessidades dela e os anseios da alma dela. Que o Senhor possa, não, que o Senhor faça sobre ela, Deus, cumpra sobre ela as suas promessas. Que o Senhor tome essas mulheres também nas suas mãos, ó Deus, cada uma das suas filhas. Realiza, Senhor, a sua grande obra. Realiza, Senhor, o seu milagre, o seu mover nesse tempo. No nome de Jesus, faz, Senhor, primeiro em nós, depois através de nós, ó Deus. Eu oro entregando cada uma das suas filhas, encerrando também, Senhor, esse último dia do mês de estudos. Pai, em nome de Jesus, vamos entrar no próximo mês, Senhor, está passando tão rápido, e que a gente corra para fazer aquilo que o Senhor tem nos chamado, o Senhor tem nos chamado a obedecer. Então, Senhor, que a gente corra para obedecer aquilo que o Senhor tem nos mandado para viver o extraordinário do Senhor. Assim eu oro, Pai, te agradeço em nome de Jesus. Amém, mulheres, obrigado, Deus abençoe.